Paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou pedir que você fique de pé para nós lermos a Bíblia, né? Deus abençoe, pastor Adriano, todos os obreiros. Abra comigo lá, no Evangelho segundo Tiago, ou a carta de Tiago, né? Melhor dizendo. Eu vou ler aqui, irmãos, na versão Nova Almeida atualizada. Tem algumas palavrinhas que são um pouquinho diferentes, mas a mensagem é a mesma. Tiago, capítulo de número 4, diz assim, ó: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é vão o que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar entre nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Até aqui, queridos. Podeis assentar, obrigado pela vossa atenção. Eu creio que a maioria dos irmãos tem a revistinha do Discipulado Família Cristã. E já vem aí uma sequência de algumas terças-feiras falando sobre essa temática tão importante para todos nós, para a sociedade atual. Nós precisamos interceder pelas famílias que são a base, né? Já aprendemos sobre a família como projeto de Deus, o papel do marido, da esposa, sobre os filhos como bênção do Senhor. E agora a lição de número 7 fala um pouquinho sobre relacionamento familiar. Enfrentando conflitos à luz da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos traz diversos exemplos de situações de embate, de conflito, mas também a Bíblia nos traz um manual, a maneira correta de nós resolvermos essas situações. Eu escolhi esse texto, e o texto de Tiago é bem forte, bem contundente, talvez nem dê para nós aprofundarmos no que Tiago está escrevendo, mas o contexto geral combina exatamente com esta lição que nós vamos falar nessa noite, sobre os conflitos que existem dentro das famílias e que devem ser resolvidos à luz da Bíblia Sagrada. Muitos irmãos aqui, neste culto, neste ambiente, são casados. Alguns ainda estão a caminho deste casamento, jovens, adolescentes. Os que são casados já sabem, já passou algumas experiências, já sabe que nem tudo é um mar de rosas. Essa expressão é usada na lição. Mas também não pode ser um mar de espinhos, precisa ter um certo equilíbrio. E a lição vai nos dar algumas dicas de como nós procedermos para vivermos em harmonia, com paz, com alegria, com felicidade, com unidade na nossa família. Veja que temos conflitos, temos dificuldades no casamento, mas essa não é a perfeita vontade do Senhor para os lares. A Bíblia diz em algumas passagens qual é a perfeita vontade do Senhor. A boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Que possamos viver com paz, com alegria. Jesus disse: eu vim para que tenham paz. A minha paz vos dou. Em outra passagem ele diz: para que em mim tenhas paz. Como é maravilhoso você entrar em um ambiente que há a paz do Senhor. Inclusive é o nosso cumprimento assembleiano, a paz do Senhor. Uma casa em que a paz habita, reina. Não é uma casa onde não tem diferenças de ideias,
mas é onde tudo é resolvido com a bênção de Deus. A vontade do Senhor é que nós tenhamos a paz, a alegria, a felicidade. A Bíblia vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Esse é o propósito do Senhor para os nossos relacionamentos, para o casamento saudável, para a convivência de pai com filho e demais familiares. Vida em abundância. Acontece que, devido à pecaminosidade humana, houve a brecha para entrarem os conflitos. Veja o que diz aqui na Bíblia Sagrada, em Tiago 4:1, que nós lemos. Tiago faz uma pergunta retórica, ele pergunta: de onde vêm as guerras, as brigas? Ou, usando o texto da lição, os conflitos. E aí ele já logo responde: dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, das inclinações carnais, a partir do momento da entrada do pecado. A lição vai ser bem taxativa, dizendo: a origem dos conflitos é o pecado. Pensa que antes da queda, o Senhor havia preparado o jardim, colocado Adão, posteriormente feito a sua esposa, abençoado a união dos dois. Imagina um ambiente perfeito e maravilhoso. Só de nós pensarmos já dá vontade de nós nos transportarmos para lá. Um local de paz e harmonia. Outro dia conversava com um irmão a respeito do desejo que ele tinha de comprar uma chácara para estar mais perto da natureza. Imagine lá nos primórdios, tudo perfeito. O Senhor, conhecendo todas as necessidades do ser humano, o colocou num lugar que ele tinha todas as possibilidades para a sua subsistência. E ainda um diferencial: o Senhor passeava no jardim na viração do dia. Coisa maravilhosa. Mas a queda trouxe alguns conflitos. O pecado humano começou a trazer dificuldades para esta perfeição, este relacionamento humano. Um lugar onde era de amor, de harmonia e de paz, agora começa a ter intrigas, desavenças, e logo já acontece um homicídio. Depois da queda do homem, o pecado começou a surgir. Começaram então a surgir desentendimentos, incompreensão, infidelidade, solidão, rivalidade, ciúmes. E desde então, filhos brigam por ciúmes, casamentos acabam em divórcios, irmãos deixam de se falar, namorados rompem. Acontece tudo aquilo que está escrito lá na carta de Paulo aos Gálatas, que fala sobre as obras da carne. Gálatas 5, 19 ao 21 vai dizer assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são elas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Já declaro a vocês, como já preveni antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se nós formos deixados à inclinação da carne, às obras da carne, não há casamento que persista. Não há família que resista, não há relacionamento, seja de pai e filho, seja entre os cônjuges, que persista, porque nós precisamos da contínua intervenção do Senhor, da presença contínua do Espírito Santo dentro dos nossos lares. O Senhor pode restaurar casamentos, o Senhor pode restaurar um coração ferido, um coração amargurado, seja para com o pai, com o filho. O Senhor pode curar uma família. Portanto, Jesus é a solução para a sociedade. Se traçar a linha de raciocínio que a sociedade é formada por famílias, aquela grande expressão, a máxima, a célula-mãe da sociedade. Então, prezemos pelas famílias. Famílias que, apesar de conflitos, podem ser saradas pelo Senhor Jesus. O que é um conflito? É uma briga, pastor? É quando discutem, se agridem? Pode ser também. Mas às vezes divergências de ideias podem gerar conflitos. Lá no dicionário vai dizer: o conflito é uma oposição de interesses, sentimentos, ideias, até mesmo uma luta, uma disputa, um desentendimento, uma briga ou até mesmo uma confusão. Podem ser desentendimentos por quaisquer que sejam as razões, embates, discussões, até mesmo com injúrias e ameaças, desavenças. Será que isso acontece nos casamentos?
Acontece, e muito. Palavras que ferem. No calor da emoção, cheio de ira, talvez no coração, fere com palavras. E o Senhor precisa aplainar as nossas vidas, precisa aplainar o casamento. Acontece que esses desentendimentos que acontecem no casamento precisam ser resolvidos. A Bíblia vai dizer lá em Amós 3:3, vai fazer também uma pergunta, dizendo: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não consegue permanecer junto. Então, quando começam esses conflitos, esses desentendimentos, precisam ser solucionados, precisam ser resolvidos. E esse discipulado Família Cristã vai enfatizar que não pode simplesmente passar por cima e deixar isso ir crescendo no coração, até que vire aquela grande bola de neve, em que um está bravo com o outro e já não sabe nem por onde começou a intriga. Precisam ser resolvidos, mas resolvidos de uma maneira cristã, de uma maneira sadia. O Senhor nos instrui a fazermos isso. São citados alguns tipos de conflitos. A Bíblia nos traz inúmeros exemplos para que nós possamos aprender com eles. A Bíblia não é um livro de conto de fadas, por isso não esconde a humanidade ou os erros dos seres humanos, e também apresenta a maneira como Deus pode sarar, curar. Veja alguns exemplos que são citados na Bíblia. Conflitos entre os cônjuges. Traz um exemplo aqui de Abraão e Sara, lá em Gênesis 16:5, quando eles se desentenderam porque a esposa não podia ter filhos. E não só por isso, depois de uma sequência de erros, de sugestões, de achismos, um queria ajudar Deus, o outro aceitou a sugestão, e olha as consequências que trazem até para os nossos dias atuais. As duas famílias que foram geradas a partir de Abrão. Um conflito que teve uma causa também da bigamia e trouxe problemas para a família e para as gerações futuras. Tem conflitos entre os casais, a Bíblia registra. Tem também registrado na Bíblia alguns conflitos entre pais e filhos. Por exemplo, Davi e Absalão. Quando Davi foi perseguido pelo seu filho, que tinha desejo de matá-lo. Quando Absalão tirou a vida do próprio irmão. Quando Absalão roubou o trono do seu pai. A maneira com que o coração deste homem, não era mais jovem, a maneira com que o coração deste homem já estava procedendo para com o seu pai, falta de mover de Deus, de Bíblia Sagrada, falta do Espírito Santo. Há conflitos entre os irmãos e a Bíblia também registra isso. O exemplo de Amnon e Tamar, que envolve também essa história de Davi, como ela foi humilhada, como houveram conflitos, como alguém foi morto, como alguém usurpou o trono devido a este conflito entre os irmãos. E também o primeiro homicídio que é registrado na Bíblia, a morte de Abel por seu irmão Caim, por inveja. Temos conflitos, irmãos. A Bíblia não esconde, não mascara. Temos desentendimentos dentro dos lares. Mas isso não precisa encerrar um relacionamento, encerrar um casamento. Não precisa separar pais e filhos. Pode ser corrigido, pode ser restaurado. E por que aconteceram esses conflitos que a Bíblia registra aqui? Algumas causas são citadas, pelo menos 4 causas são citadas aqui. Primeira causa que é citada aqui no nosso livro do Discipulado Família Cristã: finanças. Na aula que eu participei, quem estava lecionando, não lembro quem que eram os preletores, se era Marli Michele ou não, mas eu lembro que foi citado um dado de 2018, de maio de 2018, de que das famílias brasileiras, em maio de 2018, a estatística dizia que 60% das famílias brasileiras estavam endividadas. 22% das famílias estavam super endividadas, ou seja, uma dívida crescente que demoraria um longo tempo para colocar tudo certinho, para colocar em ordem as finanças. Finanças é um dos motivos de grande desavença hoje.
Finanças é um motivo que nós precisamos clamar a Deus, mas também ter sabedoria para como agirmos, como trabalharmos. As finanças têm sido a fonte de conflito dentro das famílias. O mau uso do dinheiro é a principal das causas. As famílias conseguem ou ganhar muito ou pouco dinheiro, mas administrar ou dividir é que é o problema. O segredo é que nós não venhamos ganhar pouco dinheiro e nem muito dinheiro. O segredo é o que Salomão orou lá na sua oração quando ele clamou ao Senhor, é que nós venhamos receber o suficiente. Se você for lá para o texto bíblico, Salomão vai dizer: Senhor, não me dá tanto que eu venha esquecer-me de Ti, mas não me deixa passar necessidade que eu venha também trair a Tua confiança, ou que eu venha deixar de Te glorificar. Me dá aquela medida necessária, o suficiente para existirmos. Essa questão financeira é na base da suficiência. Enquanto estivermos preocupados que ganhamos pouco ou que ganhamos muito, não estaremos entendendo a verdadeira bênção de Deus para o lar. Inclusive, a gratidão vem do sentido de saber que tem o suficiente, saber que Deus provê. Alguém que tem o suficiente, ele consegue abençoar outras vidas. Ele entende a graça do Senhor, a prosperidade verdadeira sobre o seu lar. Quantas famílias se separando. Ou pior, quantos filhos se digladiando para dividir a herança. Precisamos ter sabedoria nesse ponto também. É preciso sabedoria para trabalhar, seja na maneira de adquirir, mas também de gastar os valores. É preciso economizar juntos. E estar juntos é o diferencial. Vai enfatizar a unidade. É preciso que o cônjuge estejam em comum acordo. Não podem tomar decisões unilaterais. Casamento é esta aliança, precisa os dois andar juntos. Precisa esse diálogo antes de fazer um investimento. Quantas famílias passando necessidade porque um tomou a decisão de comprar um veículo novo e o outro de comprar bolsas ou sapatos ou roupas novas, ou qualquer que seja um outro bem material. E chega o final de mês, as contas do cartão não é possível pagar. Acontece demais, porque não há esse diálogo, essa conversa, não trabalham juntos. Inclusive eu lembro que eu participei de algumas palestras antes do meu casamento, graças a Deus, e era ensinado nas palestras para noivos como era importante juntar o salário de ambos para então fazer o orçamento doméstico mensal. E a gente ouvia na boca, na maneira de falar de alguns, o meu salário, o salário dele, ou o salário dela. É importante que tenha unidade em tudo o que fizer, assim o Senhor abençoa. Busque a Deus, coloque os propósitos diante de Deus. Não é pecado não comprar o carro novo, o exemplo que eu citei, também não é comprar outros bens, mas diante de Deus, em comum acordo. Assim as finanças vão bem. O dinheiro é um grande desafio para todos. O que diz lá em Timóteo 6:10? Diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Queria ter. Nos quadrinhos, eu quando criança cheguei a ler, tinha um personagem chamado Tio Patinhas, que ele queria ter muito dinheiro. Ele não tinha cônjuge, mas se tivesse, provavelmente era daqueles que não deixava gastar nem com a coisa que é necessário para o dia a dia, para a higiene, para a alimentação. Ele queria sentar em cima do dinheiro. O amor, apegado a ter grandes cifras, a ter grandes valores. Que Deus limpe o nosso coração. Se em qualquer momento tivermos esse sentimento, que o Senhor purifique e nos dê graça. Que tenhamos o que é necessário. Os casais que são sábios, eles buscam a orientação na palavra de Deus. Eles vivem unidos e eles recebem a bênção de Deus. Eles se contentam com o seu sustento e não fazem dívidas. Nos versículos anteriores, nessa carta de Paulo a Timóteo, que eu li o versículo 10, versículos 8 e 9 dizem o seguinte: tendo sustento com que nos vestir, estejamos nós contentes.
Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Se Deus provê, Deus dá tudo o que nós precisamos. Não precisa estar ansioso, não precisa estar perdendo o tempo familiar. Sabedoria, planejar juntos, colocar no orçamento familiar. As finanças são um dos motivos de alguns problemas nos casamentos. Provérbios 22:7 vai dizer assim, o rico sempre dominará sobre o pobre, e o que empresta se torna servo. O que trabalha com dinheiro emprestado se torna servo. Precisamos vigiar. O outro texto que é citado ali, Salmo 133:1, diz, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. No casamento, principalmente, precisa haver unidade. Outro ponto que é citado aqui, outra causa, serão citadas 4 causas. A rivalidade. Será que existe isso? Muito. Hoje em dia, inclusive, com esta doutrinação que existe aí, bastante. Rivalidade entre o casal, uma concorrência, seja pelo quanto ganho, pela quantidade de diplomas que adquire, pelo quanto manda na casa, pelas decisões que toma. Não pode. Nós já aprendemos nas terças anteriores qual é o papel exato do marido e o papel exato da esposa. Precisa ter unidade, não pode ser uma competição dentro da casa. A velha disputa pelo domínio de poder entre os cônjuges e também de atenção entre os filhos é a rivalidade que causa os conflitos dentro da casa. É necessário que marido e mulher tenham sabedoria para exercer a sua função sem intervir na função do outro. E quanto aos filhos que desejam atenção, desejam a aprovação dos pais, isso lhes causa desavença, desentendimento. Quando há preferências, pega o exemplo de Jacó e Esaú. Cada cônjuge tinha preferência por um. Gerou rivalidade entre os dois, a ponto de negociar a primogenitura, o outro enganar o seu pai, e depois ficou uma guerra que separou também 2 nações inimigas. Que nossos filhos possam trabalhar unidos, que nós sejamos unidos com os nossos irmãos, que não haja rivalidade entre nós, que nós possamos nos alegrar quando o irmão é abençoado, seja o irmão do sangue ou o irmão espiritual. Se ambos os cônjuges trabalham fora, que o marido se alegre com a promoção da esposa. Se a cifra que vem no salário dela é maior, glória a Deus. É de ambos estão sendo abençoados, e vice-versa, se for dele, amém. Não pode humilhar, não pode ser rival. Que cada um não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também atente para o que é dos outros, e esteja feliz. Outro ponto que causa contenda é a disciplina dos filhos. Há diferenças na maneira que os cônjuges foram educados, foram criados num ambiente familiar diferente, e agora eles terão que educar e disciplinar os filhos juntos. Quando a gente faz uma cerimônia de casamento, a gente fala. Jovens, às vezes, com 20 anos, alguns com mais idade, imagina 20 anos de uma cultura, de uma maneira de ser corrigido, de conversar, ou de passar a pasta na escova de dente. Tem diferenças, divergências. Então, a maneira que vai educar os filhos precisa ser em conjunto, em comum acordo. E não somente em comum acordo, mas precisa um padrão na maneira com que vai trabalhar a disciplina dos filhos. A Bíblia vai nos ensinar que devemos educar a criança no caminho que ela deve andar. Provérbios também diz que quem ama não hesita em disciplinar o filho. Precisa ter o comum acordo do casal na maneira de disciplinar, de educar. Não pode demonstrar preferência entre os filhos. Precisa tratar todos iguais. Outro ponto e último ponto de conflito que existe, ou causa de conflito, é a questão familiar. Quando há o casamento, não há mais 2 famílias separadas. Tornou-se uma família só. É muito comum ouvir o esposo falar para a esposa: a tua mãe está chegando aí,
Ou a esposa fala, os teus parentes estão vindo aí. Existem casais que deixam bem claro, a minha família é minha família, e a tua família é tua família. E só para lembrar, a minha família é melhor que a sua. Infelizmente. Talvez não entenderam direito quando casaram. Agora é a família de ambos, glória a Deus, uma família abençoada. Tem divergências, mas é de ambos. O exemplo maravilhoso que nós temos na Bíblia Sagrada sobre isso é o exemplo de Ruth. Já havia morrido o seu marido, mas ela ficou com a sua sogra. Quando a sogra disse, Ruth, pode ir embora, vai junto com o teu povo. Ela disse, não, agora o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu vou junto. E através da vida de Noemi, Ruth foi abençoada. Precisa ter esta unidade, este companheirismo, esse entendimento. E como que nós vamos fazer para resolver esses conflitos? São citados aqui 6 pontos e nós vamos falar rapidamente desses pontos que são muito importantes. Primeiro, Jesus ensinou na sua palavra que é preciso um confronto, não uma briga, não uma desavença, mas uma maneira de corrigir a situação. Jesus ensinou a necessidade do confronto quando há uma ofensa entre cristãos. Lá em Mateus 18, versículos 15 a 20, vai falar a Bíblia Sagrada da seguinte forma, que Jesus nos ensinou, dizendo assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe então o assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Jesus ensina, é preciso corrigir. Olha o problema que deu uma família em que o pai não chamou o seu filho para corrigir. O exemplo que foi citado antes, o exemplo de Absalão, o exemplo de Amnon e Tamar e Absalão. Vocês sabem da história, como Amnon humilhou a sua irmã Tamar, sua meia-irmã Tamar, e agora Absalão, irmão de Tamar, ficou revoltado e não viu o pai tomar providências a respeito de Amnon. E ele traçou um plano que depois de 2 anos ele concluiu e assassinou seu irmão através dos seus servos. Não foi corrigido. Por sua vez, Absalão também fugiu antes de ser corrigido. E depois simplesmente foi trazido para ficar perto do reinado de Davi. Inicialmente não foi abraçado por seu pai, continuou nutrindo aquele ódio, aquele rancor. Depois, quando ele veio para o reinado, ele usurpou a coroa de seu pai. Falta de correção. É necessário a disciplina, é necessário esse confronto que cura, não para matar, mas para corrigir. A instrução que está sendo dada aqui na Bíblia Sagrada não é que nós devemos procurar alguém para tirar satisfações, mas é procurar alguém para corrigir a situação, para pedir perdão, mesmo se você acha que está com a razão. É necessário deixar a razão de lado para poder corrigir a situação. É preciso este entendimento, esta compreensão. E como que isso vai ser feito? Em primeiro lugar, com encarar os conflitos. Tem um termo que quando eu fazia a faculdade era citado, chamava assertividade. Conseguir falar sem ferir a pessoa, falar o que é necessário. É esta maneira de encarar o conflito. Fugir do conflito não é a melhor solução, mas é necessário apontar e solucionar o mais rapidamente possível. É por isso que muitos casamentos que passam às vezes no gabinete pastoral, estão a ponto de se separar, estão de brigas há tantos anos, e às vezes nem lembram qual foi o pontapé inicial daquela intriga, já esqueceu, mas foi nutrindo aquele ódio, foi crescendo o rancor,
porque não corrigiu lá no início. Precisa corrigir, precisa encarar a dificuldade. E quando não alcançar o objetivo, pedir ajuda, como foi citado ali por Jesus e registrado por Mateus. É preciso dominar a raiva. Quando sobe o sangue, resolver um conflito dominado pela raiva é impossível. Palavras que ferem, que machucam, que ofendem. Quantas pessoas feridas, quantos casamentos dilacerados. Às vezes a esposa carrega por longo tempo palavras que machucaram. Às vezes o esposo também, embora aparentemente mais firme, mais duro, também carrega. Que na hora da raiva foi dito aquela palavra. E agora então com o tal do WhatsApp, é fácil se irar e mandar aquele áudio. Seja para o cônjuge ou para outras pessoas. Paciência, temperança, pedir graça de Deus. Não podemos fazer nada dominados pela raiva. A Bíblia aconselha em Provérbios 29:11 que é necessário dominar a raiva para não cometer algo que se arrependa depois. Diz assim, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e se reprime. Autocontrole, domínio próprio, fruto do Espírito. Que Deus nos conceda isso cada dia mais. Precisa dominar sobre a sua raiva. Um exemplo bíblico que é citado ali, Caim, uma pessoa que não dominou seus instintos, causou uma grande desgraça na sua família. Ele foi lá e matou o seu irmão. Tantos outros exemplos de pessoas que tomaram decisões iracundas. Quem facilmente se ira faz tolices, mas o homem ajuizado é paciente. Terceiro ponto para ajudar a resolver os conflitos: ouvir atentamente. Por incrível que pareça, na época que nós estamos, em que existem milhares de meios de comunicação, ou formas de comunicação, nós temos dificuldade na comunicação. Nós às vezes não conversamos, não dialogamos, e assim não resolvemos os problemas. É necessário ouvir atentamente. Ser um bom ouvinte é um segredo para solucionar grandes conflitos. Assim também como guardar o momento correto para responder. Precisa ouvir. Precisa sentar e ouvir. Mas não dá tempo. A correria é grande. Precisa dar prioridades a conversar com o cônjuge, com o filho. Acredite, os irmãos, existem muitos pais que não conhecem os seus filhos, moram sobre o mesmo teto, até se seguem no Instagram, mas não conhecem os desejos íntimos do filho, as crises que ele enfrenta ou ela enfrenta. Basta você ver a quantidade de adolescentes e jovens que vêm à frente quando é falado sobre automutilação, desejos de suicídio, e os pais não têm a menor ideia. Adolescentes que às vezes procuram o pastor ou o líder, e o pai não tem a menor ideia do que ele está enfrentando, das inclinações que ele tem, porque não se comunicam, não tem tempo para sentar, para dialogar, para chorar junto. E assim também é com o cônjuge. Passam a ser dois desconhecidos sobre o mesmo teto. Precisa ouvir atentamente, precisa se comunicar. Precisa também nós deixarmos o orgulho de lado e confessar os erros, se humilhar. Olha o que diz ali, admita os seus erros, dê um passo à frente e confesse, e feito isso, abandone essas antigas práticas pecaminosas. Precisa reconhecer e se humilhar. A Bíblia diz que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O texto que nós lemos lá no início, de Tiago 4, e versículos 1 até o 10, vai dizer assim, sujeitai-vos a Deus, se humilhai. Precisa se humilhar perante o Senhor. O texto cai bem com esse trabalho de relacionamento familiar. Precisa se humilhar, precisa confessar, precisa abandonar. Ouvimos às vezes a expressão, ou até mesmo proferimos a expressão, eu vou até o fim, nem que arrebente.
É assim que eu decidi e eu vou até o fim. Não admite o erro, não confessa e arca com as consequências. É necessário confessar, se humilhar, mudar as atitudes. Atitude de hombridade para o homem, né? A tendência é apontar mudanças necessárias somente no cônjuge, mas é preciso identificar o conflito, assumir a contribuição e desafio sugerido por Jesus. Mudar atitudes erradas e então sugerir que o cônjuge possa mudar. É a história do argueiro no olho do irmão e a trave nos nossos olhos. Vemos milhares de defeitos no cônjuge, ou no pai, ou no filho, e esquecemos do que nós estamos fazendo. Primeiro corrigir os nossos, e depois cobrar também a resolução no parceiro, no cônjuge. E ponto importante, sexto ponto, perdoar. O perdão pode ser comparado a um extintor eficientíssimo, que no grande fogo aplaca a ira. Já tive experiências de chegar com 2 pedras na mão, e a palavra amável desarma. Está preparado para dar todas as razões do mundo, mas a pessoa chegou amavelmente para perdoar. Desarma. O segredo do perdão é deixar a razão de lado. Já aconteceu comigo também de enviar mensagem dizendo, me perdoa. E a pessoa então se investiu da sua razão e disse, porque você estava errado mesmo. E eu não estava bem humilhado para pedir o perdão. E a briga foi maior ainda. Quando vai pedir perdão, esteja preparado para receber mais uma correção. Precisa estar disposto a corrigir a situação, se humilhar mesmo. O perdão é deixar de lado a sua razão. Em Lucas 17, 3 e 4 vai dizer, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Jesus deu o limite do perdão, né? Era uma expressão que dizia, não tem limites. 70 vezes 7, perdoe todas as vezes. Mas você sempre está fazendo isso, perdoa. Errei de novo. É preciso perdoar para que o casamento, o relacionamento subsista, persista, ou mesmo dentro da casa com os filhos. Nós precisamos aproveitar para perdoar. Tem uma frase aqui de algum teólogo aqui, a comunidade de Jesus não se sustenta na perfeição de seus membros, mas no espírito do perdão, na consciência em que cada um dos seus discípulos de que a luta contra o pecado é permanente, incansável, sem trégua. É por isso que a relação entre os membros dessa comunidade se sustenta na mutualidade, na compreensão, na compaixão e no perdão. O que Jesus fez por nós? Perdoou os nossos pecados. Tendo todos os motivos para nós sermos punidos, Ele morreu de braços abertos para nos perdoar. E agora nós não somos capazes de perdoar um pequeno erro de um filho, um pequeno erro de um cônjuge. É preciso nós perdoarmos. Quando é feito isso, acontece como nós lemos antes lá em Tiago. Tiago capítulo 4, versículo de número 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se houver esses 6 pontos, especialmente o perdão dentro do relacionamento, o Senhor vai abençoar este casamento. O Senhor vai transformar em bênção, em alegria, em motivo de exemplo para outros. Independente de qual esteja a situação, Deus pode restaurar. Precisamos desta sabedoria do alto nos nossos relacionamentos. Vamos ficar em pé fazer uma oração, irmãos? Pelo relacionamento, pelos casamentos. Especialmente, mas também pelo relacionamento de pais e filhos. Talvez tenha chegado alguém aqui hoje que falou palavras que feriram a esposa antes de vir para a igreja. Talvez tenha que pedir perdão. Ou filhos que proferiram palavras que feriram seu pai, ou atitudes que sabe que está magoando seu pai, não importa a idade. Jovens ou adultos também. Vamos orar por estes. Vamos orar por nós também, que Deus nos dê sabedoria. Amém?
Feche os olhos comigo. Senhor, nós estamos na Tua presença e nós pedimos a Tua misericórdia sobre os nossos lares. Queremos ter casamentos abençoados, queremos, Senhor, educar filhos nos Teus caminhos, que nós possamos ser imagem perfeita de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos, Senhor, a nos humilharmos. Guia-nos, Senhor, da maneira que Tu queres lá dentro da nossa casa. Que haja diálogo entre este casal, que possa haver, Senhor, a compreensão. Senhor, venha guardar a boca deste homem, para que não venha proferir palavras que ferem, que magoam. Sê também benevolente para com essa esposa e dá sabedoria, para que ela não venha ferir com palavras, para que dentro deste lar tenham sabedoria para solucionar, ajustar qualquer que seja o conflito, e o Teu nome seja glorificado. Que possam ter a harmonia, a paz, de orar juntos e receber a bênção no lar, a presença de Deus, como acontecia lá no início, no Jardim do Éden, que o Senhor tinha prazer em passear dentro daquele lar abençoado. Que seja também assim nas nossas casas, nos nossos lares, Senhor, que Tu possas habitar e reinar, que nós possamos Te glorificar em tudo. Te agradecemos nessa noite em nome de Jesus.